E o Doutor Responde de hoje fala de uma doença que atinge mais de 11 milhões de brasileiros, a depressão. O país também é o com maior prevalência de ansiedade no mundo, doenças que alertam para a nossa saúde mental. Mas você sabe de fato quais são os sintomas da depressão? E para esclarecer suas dúvidas sobre a doença e também falar dos tratamentos, eu recebo aqui no estúdio do BG o médico psiquiatra Dr. João Armando. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Prazer em recebê-lo. Obrigado. Para falar de um assunto tão importante e que deve ser pautado no jornalismo, não é verdade, doutor? Com certeza, cada dia mais a depressão tem acometido mais pessoas, tem prejudicado mais pessoas, já é uma das principais causas de sintomas incapacitantes, e o suicídio, por exemplo, já é uma das principais causas de morte em pessoas mais jovens no Brasil e no mundo. A partir da depressão. Agora, na prática, os sintomas, o que é depressão, doutor? Depressão, na verdade, é um sintoma em que a pessoa tem muita tristeza, falta de prazer, ela também, atividades que antes ela conseguia fazer, ela passa a não fazer. E muita gente questiona assim, normalmente eu tenho tristeza, quando que sai de uma tristeza para uma depressão? Quando aqueles sintomas são suficientemente grandes para atrapalhar no dia a dia, para atrapalhar um relacionamento, para atrapalhar no trabalho, para atrapalhar nos estudos, porque normalmente todo mundo se sente um pouco triste, mas quando ela passa a prejudicar a vida da pessoa, ela sai de um sintoma comum para virar uma doença. Existe a depressão, que não é a patológica, logicamente, que não é a doença, a tristeza, aliás, que não é a patológica. Depressão tem ligação direta com tristeza? Sim, na verdade, a tristeza é um sintoma cardinal da depressão. A partir da tristeza vem outros sintomas que vêm junto com a tristeza. Falta de prazer, a pessoa não consegue mais fazer atividades, quer ficar só na cama, uma apatia muito grande, ou até um grau de irritabilidade em alguns casos. Mas a tristeza é o sintoma cardinal. Obviamente, uma tristeza constante, não pode ser em alguns momentos, ou quando recebe uma notícia ruim. É uma tristeza mais constante, muitas vezes inexplicável, mas que não é obrigatório e principalmente que incapacita a pessoa. Agora, doutor, em relação ainda sobre esse assunto que a gente traz aqui no Balanço Geral para os nossos telespectadores, a questão da depressão nos dias de hoje relacionado à faixa etária. Qual é o mais comum? Na verdade, a depressão hoje não tem uma faixa etária mais comum, ela acomete todas as idades. Antigamente, realmente, a depressão estava muito mais característica em pessoas mais idosas. Hoje não, a gente já vê que a depressão está atingindo todas as faixas etárias e ela tem crescido muito nos últimos anos entre os jovens, que era uma faixa etária que não era tão acometida, mas que cada dia mais tem crescido e tem ocupado um espaço cada vez maior. Criança pode ter depressão, doutor? Com certeza, criança pode ter depressão, adolescente pode ter depressão, não existe uma idade tida como a mínima para ter depressão. Quais são os fatores da depressão? Então, a depressão está muito ligada, obviamente, a questões sociais, ou seja, problemas que a pessoa passa, situações de vidas ruins e que ela acaba não conseguindo lidar muito bem com aquilo, mas a depressão tem um componente biológico também, então não necessariamente a pessoa precisa estar vivenciando algo ruim, muitas pacientes às vezes chegam pra gente e falam assim, nossa, mas minha vida está perfeita, eu não consigo ser feliz. Tem carro bom, tem casa boa, come bem, estuda bem, não é verdade? Tem uma vida social movimentada, mas acaba sendo diagnosticada com depressão. Exatamente, seria mais ou menos por isso. Não necessariamente a vida tem que estar ruim para a pessoa começar a desenvolver sintomas depressivos. Qual profissional procurar quando começar a sentir esses sintomas relacionados a essa doença? O ideal é procurar algum profissional da área da saúde mental. Pode começar tanto como psiquiatra, como um psicólogo. E a partir daí a equipe que costuma trabalhar em conjunto vai saber encaminhar, ver se há necessidade de medicação ou só terapia pode ser o suficiente para aquele paciente. A participação da família no tratamento é importante? Super importante. Na verdade, é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir vencer o desafio da depressão é ter um suporte social como um todo. Não digo nem só da família, mas o ambiente de trabalho, compreender, o ambiente da escola, tudo isso é super importante. Só o remédio não consegue ajudar. A gente tem que ter toda essa parte social junto para conseguir reverter um processo de depressão. Daqui a pouco nós vamos ter informações e perguntas e dúvidas aqui na tela do Balanço Geral. Por enquanto, fique aqui com a gente, doutor. Daqui a pouco tem as participações no nosso WhatsApp. Você de casa pode mandar mensagem para o... Aonde que eu estou? Aqui, 991015372.